Capítulo 1. Luz na escuridão. A cada marinheiro do tempestuoso mar da vida, o Senhor entregou uma bússola que, se usada corretamente, o guiará com segurança ao porto de descanso. Foi dada aos nossos primeiros pais nos portões do Éden, depois de terem permitido a entrada do pecado naquela bela terra, bem como em suas próprias vidas. A bússola consiste nas seguintes palavras que o Senhor disse a Satanás: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Em cada coração, Deus plantou a inimizade contra o pecado, que, se cultivada, conduzirá à justiça e à vida eterna. Qualquer pessoa, independente de seu posto ou posição na vida, que verdadeiramente seguir a bússola divina colocada em seu coração, aceitará Cristo como seu Salvador e será conduzido ao sol do amor e da aprovação de Deus. Gênesis 3:15. Como consequência dos nossos primeiros pais terem comido do fruto proibido, pairou sobre toda a terra as trevas do decreto divino. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. João 1:9. As marcas da morte e decadência logo foram vistas nas folhas caindo e nas flores murchando. Não havia como escapar do decreto. O salário do pecado é a morte. Gênesis 2:17. Mas um raio de luz penetrou a escuridão quando Deus pronunciou as seguintes palavras a Satanás: Este, a descendência da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Romanos 6:23. Essas palavras revelaram o fato de que, para aqueles que nutrissem a inimizade contra o pecado colocada por Deus no coração, haveria uma maneira de escapar da morte. Eles viveriam, e Satanás morreria, mas antes de sua morte, ele feriria o calcanhar do descendente da mulher. Isso era necessário para que a morte de Satanás fosse assegurada e que a humanidade pudesse escapar da morte eterna. Gênesis 3:15. Antes que o ser humano fosse colocado à prova, o amor do Pai e do Filho por ele era tão grande que Cristo empenhou sua própria vida como um resgate caso o ser humano fosse vencido pelas tentações de Satanás. Cristo foi o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. 6. Hebreus 2:14. Essa maravilhosa verdade foi apresentada aos nossos primeiros pais nas palavras ditas a Satanás: Este, a descendência da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Para que o homem pudesse perceber a enormidade do pecado que tiraria a vida do imaculado Filho de Deus, era obrigado a trazer um cordeiro inocente, confessar seus pecados sobre a sua cabeça e então, com suas próprias mãos, tirar-lhe a vida, um tipo da vida de Cristo. Esta oferta por pecado era queimada, tipificando que, mediante a morte de Cristo, todo o pecado seria finalmente destruído pelos fogos do último dia. Apocalipse 13:8. Era difícil para o homem, cercado pelas trevas do pecado, compreender essas maravilhosas verdades celestiais. Os raios de luz que brilhavam do santuário celestial sobre os singelos sacrifícios do início se tornaram tão obscurecidos pela dúvida e pelo pecado que Deus, em seu grande amor e misericórdia, ordenou que um santuário terrestre fosse edificado segundo o modelo divino, e sacerdotes nomeados, os quais ministravam em figura e sombra das coisas celestes. Malaquias 4:1-3. Isso foi feito para que a fé dos seres humanos pudesse se apoderar do fato de que há um santuário no céu, cujos serviços são para a redenção da humanidade. O profeta Jeremias compreendeu essa grande verdade e exclamou: Trono de glória, enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. 9. Hebreus 8:5. Davi conhecia a morada de Deus no céu, e ao escrever para gerações vindouras, ele disse: O Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra. Jeremias 17:12. 11. Os fiéis sempre compreenderam que, quando buscam a Deus de todo o coração, sua oração chega até a santa habitação de Deus, até os céus.
Salmos 102, 19. 12. Toda a adoração no santuário terrestre procurava ensinar a verdade em relação ao santuário celestial. Enquanto o tabernáculo terrestre esteve presente, o caminho para o tabernáculo celestial não se tornou manifesto. 2 Crônicas 30, 27. Mas quando Cristo entrou no céu para apresentar seu próprio sangue em favor do homem, Deus revelou por meio de seus profetas muita luz em relação ao santuário no céu. A João, o discípulo amado, foram apresentadas muitas visões desse glorioso templo. Ele contemplou o altar de ouro no qual, misturado com suave incenso, as orações dos santos da terra são oferecidas diante de Deus. Em visão, viu o candelabro com as suas 7 lâmpadas de fogo que ardiam diante do trono de Deus. O véu do lugar santíssimo foi levantado. E ele escreve: Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Hebreus 9:8. É neste verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não um homem, que Cristo apresenta seu próprio sangue perante o Pai em favor da humanidade pecaminosa. Apocalipse 11:19. 14. Lá está o trono de Deus, cercado por miríades das hostes angélicas, todos esperando para obedecer às suas ordens. Hebreus 8:2. E dali são enviados para responder às orações dos filhos de Deus aqui na terra. Salmos 103, 19, 20. 16. O santuário celestial é a grande casa de força de Jeová, da onde toda a ajuda necessária para vencer cada tentação de Satanás é enviado a qualquer um que a ela está ligado pela fé. O teleférico pesadamente carregado serve como um bom exemplo do cristão, pois com o seu braço delgado alcançando o cabo acima, recebe energia proveniente da casa de força que se encontra a quilômetros de distância. Enquanto a conexão estiver intacta, mesmo na noite mais escura, a cabine desliza suavemente, subindo ou descendo a montanha, não apenas vertendo sua luz sobre o trilho imediato, mas lançando seus brilhantes raios de luz na escuridão, longe e perto. Mas no instante em que a conexão é quebrada, quão marcante é a mudança! O bonde fica na escuridão, incapaz de avançar. Do mesmo modo, Cristo, nosso grande sumo sacerdote no santuário celestial, estende sua mão através dos limites do céu para segurar firme a mão de todo aquele que agir pela fé e apoderar-se da ajuda oferecida. Aqueles cuja fé se aproveitam dessa ajuda podem passar com segurança. Aqueles que não permitem que nada interrompa sua conexão com o céu tornam-se moradas terrestres para o Altíssimo. Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. 17 Daniel 9, 21, 23. 18. Aqueles que se separam do pecado e se afastam para longe dele, tornam-se um templo do Espírito Santo. Isaías 57, 15. 19. Deus ama habitar nos corações de seu povo. 1 Coríntios 6, 19, 20. 20. Mas o pecado acariciado no coração impede que seu espírito ali habite. Cristo bate à porta de cada coração, convidando todos a trocar o pecado pela justiça, para que ele venha e habite com eles. Há 3 templos apresentados na Bíblia: o templo celestial, a morada do Altíssimo, onde Cristo intercede em nosso favor, o templo do corpo humano, onde o Espírito de Deus governa e reina, e o templo terrestre, com os seus serviços típicos projetados para ensinar à humanidade como receber ajuda divina do grande tesouro acima, para que Deus os honre habitando com eles continuamente. 1 João 3,15.
O santuário terrestre, com os seus tipos e símbolos, é como as poderosas lentes do telescópio, que possibilitam a visão de corpos celestes que de outro modo seriam invisíveis. Ao olho do ignorante, essas maravilhosas lentes se parecem com um vidro comum, mas o astrônomo, ansioso por conhecer as maravilhas dos céus, se enche de entusiasmo enquanto olha por elas. Assim, o cristão que estudar o serviço típico do santuário terrestre, não como uma coleção de relíquias secas e sem vida da adoração antiga, mas como uma galeria de arte maravilhosa, onde, pela mão do artista-mestre, as diferentes partes do maravilhoso plano de redenção são retratados. Ficará surpreso com a beleza revelada. É como se os símbolos praticamente falassem audivelmente. Eles narram a bela história de amor do Salvador, de modo que o crente se enche de admiração enquanto os contempla. Ele contempla a vívida figura do sacerdote com um manto branco como a neve, levando a novilha vermelha para o vale acidentado e não cultivado, para ali oferecê-la como sacrifício pelo pecado. Contempla o sacerdote asperjando o sangue sobre as pedras grosseiras do vale, para ensinar que Cristo morreu pelo mais indigno, pelo mais desprezível. Quem pode contemplar essa cena sem que seu coração se encha de amor por um Redentor tão compassivo? Mais uma vez, seus olhos voltam para a imagem de um pecador desprovido, ansioso por ver-se livre do pecado. E contemplando seus irmãos ricos passarem com seus cordeiros como ofertas pelo pecado, os irmãos pobres com os seus pombos e rolinhas, este afunda-se no desânimo, pois não tem nada vivo para oferecer. Então, a luz da esperança brota em seu rosto quando alguém lhe diz: apenas um punhado de farinha lhe suficia. E assim o satador observa o sacerdote oferecer o trigo moído como um emblema do bendito corpo que será partido por ele, e o ouve dizer: o teu pecado te é perdoado. Se o coração salta de alegria, assim como saltou o coração do pobre homem junto ao tanque de Siloé, que não tinha ninguém para ajudá-lo quando o bendito mestre lhe disse para tomar sua cama e andar. 21. Se aquele que deseja saber mais sobre Cristo e seu infinito amor, estudar os tipos e símbolos do santuário terrestre, ligando cada um com seu glorioso antítipo, seu coração se encherá de encanto. Como as lentes do telescópio, revelarão belezas maravilhosas do caráter do nosso bendito Redentor. Belezas que não são reveladas de nenhuma outra maneira. Há uma lição celestial separada e distinta ensinada por cada um dos diferentes tipos e símbolos do serviço no santuário terrestre. E quando todos são contemplados ao mesmo tempo, formam uma maravilhosa pintura mosaica do caráter divino de Cristo, que ninguém outro senão o artista celestial poderia retratá-lo. João 5, 2, 9.